Na verdade, né? Tem um ar meio nostálgico, né? Com os 8 anos da nossa igreja, com a semana que nós tivemos no nosso grupo do WhatsApp, né? Com a Nilce relembrando toda a nossa história. Tinha muita coisa ali que eu já nem lembrava mais, né? Outras que eu nem queria lembrar. Mas em todas elas nós somos gratos pelo que Deus fez. Foi um tempo muito especial, foram anos muito especiais e graças a Deus aí pela grata lembrança, né? E ao mesmo tempo também hoje com esse repertório repleto de hinos, né? Também nos remete a toda essa questão histórica, como nossa igreja tem uma história por trás, né? Isso é muito belo. Falando sobre os cânticos, irmãos, talvez alguns deles sejam novos para você. Talvez alguns você os conheça com outras letras, né? E é assim mesmo, cada denominação, esses hinos, nem grande parte desses hinos são hinos históricos, hinos antigos, e que foram traduzidos, e cada denominação fez sua própria tradução, sua versão, né? E ao fazer sua versão criou seu próprio inário. Então nós vamos ter o cantor cristão, por exemplo, que é o Inário Batista. Nós vamos ter a harpa cristã, que é o Inário das Assembleias de Deus. Nós vamos ter os salmos e hinos da Igreja Congregacional e o Novo Cântico, que é o Inário da Igreja Presbiteriana. Se você não tem esse inário, né, eu queria incentivar você a baixar esse inário no seu celular. Basta que na sua loja de aplicativos você pesquise lá por Novo Cântico, e você vai ver que o inário presbiteriano vai aparecer lá para você poder baixar e ter todas essas letras à sua disposição, tá? Então, faça isso, vai ser bem bacana para você poder acompanhar. Nós queremos que os nossos grupos familiares tenham também a oportunidade de cantar alguns desses hinos, e vai ser bem legal, bem gostosa a experiência toda. Bom, vamos lá. Minha mensagem também essa noite tem muito a ver com a história, tem muito a ver com aquilo que Deus fez. Aliás, o tema desse mês tem o foco, o alvo principal de olhar para trás e de ver, de lembrar, de ser edificado pelo que Deus fez. Deus fez muita coisa em nossa vida, Deus tem nos cuidado, nos sustentado, como é o tema do nosso aniversário, né? E a gente quer lembrar isso. Porque nesse turbilhão que é a vida, nós somos muito tentados a esquecer o que Deus já fez e focar apenas naquele momento, apenas naquela circunstância, apenas naquela realidade, esquecendo que tem toda uma história por trás, toda uma história que nos acompanha, e principalmente a presença de Deus conosco em todo o tempo. E a nossa intenção ao longo desse mês, até a próxima semana, onde nós teremos o nosso culto de ceia, nós desejamos muito lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor cuidou de nós, não especificamente da nossa igreja, mas da nossa história também como um todo. E hoje eu queria ler 2 versos apenas do livro de Deuteronômio, no capítulo 29, os versículos 5 e 6. Esse Deuteronômio é um daqueles livros que a gente engasga às vezes para falar o nome, né? Um dos poucos, na verdade, para nós. Mas é um livro importantíssimo, né? Um livro onde nós vamos ter repetida e organizada a lei de Deus, a história do povo de Deus saindo do deserto. E eu queria focar em 2 versos apenas para que nós pudéssemos olhar um pouquinho para a nossa história, para o que Deus já fez. Mesmo você que é mais novo, que talvez esteja pensando aí, não, mas a minha história ainda está começando. A intenção de todos nós aqui é que a nossa história seja maior para frente do que foi para trás. Infelizmente não é o nosso caso, né? O caso de muitos de nós aqui. Alguns já viveram mais do que viverão, né? Já estão mais próximos do fim do que estão do começo. Mas mesmo os mais novos precisam aprender a olhar para trás com gratidão, precisam aprender a olhar para trás percebendo a ação de Deus, a providência de Deus
é algo muito real, presente e palpável na vida de todo cristão. Um cristão que não se atenta para a providência de Deus, ele é um cristão que vai constantemente ser tentado a murmurar e a lamentar pelas circunstâncias, esquecendo a presença poderosa e do Deus que governa sobre tudo. Então, a nossa intenção realmente é olhar para trás. E na mensagem de hoje, eu queria tratar do tema desse nosso mês, né, que é sustentados. A nossa frase é essa, que nós temos sido sustentados pelo Senhor em todo o tempo todo. O Senhor até aqui nos sustentou, né, ou nos sustentou por todo o tempo. Os versos 5 e 6 dizem o seguinte, ó: durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Como eu disse, Deuteronômio é um livro onde a aliança que Deus faz com o seu povo é revista, é reensinada, repetida, para que aquilo ficasse ainda mais claro e ainda mais firmado na mente de todo o povo de Deus. E aqui, nesses 2 versos em especial, Deus está levando o povo a olhar para trás, para a jornada que esse povo viveu no deserto. Então, só a título de nós relembrarmos aqui bem rapidamente, nós vamos encontrar o povo de Deus sendo escravizado no Egito. E esse povo, por mais de 400 anos, vive como escravo no Egito, vive submisso aos egípcios. Tá? Isso acontece depois daquela geração de José, por exemplo, que governa sobre o Egito. Então eles, por muito tempo, se tornam submissos e governados pelos egípcios, escravos dos egípcios mesmo, até que Deus levante Moisés. Moisés é uma resposta de Deus à oração do povo. O próprio Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi agir. Então, Moisés é o resultado da ação de Deus em prol do seu povo que clamava por misericórdia, clamava por libertação. E a partir daquele momento, uma história de libertação é contada. Moisés, nós sabemos bem a história, ele é um instrumento de Deus para que Deus possa trazer julgamento sobre o Egito, e nesse julgamento, aquelas 10 pragas que nós conhecemos, o povo de Deus é liberto. E nessa caminhada do povo de Deus pelo deserto, em direção à terra prometida, que é a terra de Israel, né, também, e muito chamada nesse momento de terra de Canaã, né, e aí, nessa jornada, o povo de Deus murmura, lamenta, reclama, se volta contra Deus de uma forma que uma jornada que deveria levar pouco tempo, uma jornada que deveria levar não mais do que 1 ou 2 anos, ali, 2 anos provavelmente, é uma jornada que leva 40 anos. E leva 40 anos com um propósito muito específico. Deus diz que por conta da murmuração, enquanto aquela geração que murmurou não morresse, a nova geração não entraria lá. E o povo, então, peregrina por 40 anos no deserto. E essa peregrinação por 40 anos de deserto, ela não é sem sofrimento, mas ao mesmo tempo ela é repleta da presença e da ação de Deus. No deserto, Deus vai dar líderes ao seu povo, Deus vai dar lei para governar o seu povo, Deus vai dar um maná, Deus vai trazer água viva, Deus vai tornar águas amargas em águas doces, Deus vai fazer uma série de ações e de milagres que deixam claríssimo que aquele povo estava sendo cuidado pelo Senhor. Depois dos 40 anos, então, o povo em Josué vai conquistar essa terra prometida, liderados por Josué, vai conquistar essa terra prometida, e já numa troca de liderança, né, de Moisés, que liderou esse povo por todos esses anos, agora essa liderança é substituída por Josué, que vai então conquistar
com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, vai conquistar essa terra prometida, a terra de Canaã, que virá a se tornar a nação de Israel. As 12 tribos da descendência lá de Jacó vão se tornar as 12 tribos ali na nação de Israel. Os 12 estados, poderíamos dizer, numa maneira mais nossa de entender essa geografia. Bom, esse é um pouco da história. Mas Deus aqui está dizendo para o povo o seguinte, durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comerão pão, nem beberão vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso é que Deus diz para o povo, fazendo o povo lembrar desses 40 anos de deserto. Quando nós olhamos para uma das matérias que a gente vai estudar, quando estuda a Bíblia, a tipologia vai nos mostrar ali que o deserto, ele tem uma similaridade muito grande com aquilo que nós chamamos de vida cristã. Há uma conexão muito grande entre a vida que nós vivemos e a vida que o povo vive no deserto. Tanto que o deserto ele é normalmente sinônimo de vida cristã. De forma mais resumida é isso. Nós vivemos essa vida com Cristo da mesma forma que esse povo viveu no deserto. Tanto que a gente imagina, da mesma forma que o povo imaginava a terra prometida, nós imaginamos a eternidade com o Senhor como o fim desse deserto. E é muito interessante que a similaridade é muito próxima, uma conexão muito próxima entre uma coisa e outra. E esse texto, então, pode nos lembrar, ou pode fazer essa conexão com a vida que nós vivemos hoje, e nos fazer olhar para trás da mesma forma como Deus desejou que o povo olhasse para trás. Preste atenção, primeiro ele diz o seguinte, durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, durante os 40 anos. 40 anos é o período que levou a jornada. A jornada levou 40 anos. Daquele momento onde a aliança é estabelecida, você lembra quando a aliança foi estabelecida? Quando os judeus vão celebrar, o povo de Deus vai celebrar pela primeira vez a Páscoa. Então o povo vai celebrar a Páscoa, e ali Deus estabelece uma aliança com o povo, e a partir dessa aliança, essa jornada leva 40 anos até que eles entrassem na terra prometida. Então o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, desde o início da aliança que eu fiz com você, eu os conduzi pelo deserto. Desde o início do momento em que eu te chamei para me pertencer, eu conduzi você. Olha que interessante isso. Não há um único momento da história desse povo, desde a aliança estabelecida, que Deus exclui da sua presença e da sua condução. Só que quando nós vamos olhar a história do povo, parece que em muitos momentos Deus não estava lá. Parece que em muitos momentos o povo imaginava, ou o povo duvidava que Deus estivesse lá. O povo, por exemplo, quando chega em Mara, o lugar das águas amargas, o povo vai murmurar, dizendo que foram tirados do deserto para tomar águas amargas. E aquelas águas eram águas medicinais, e Deus vai transformar em águas doces. Quando esse povo recebe o maná, eles começam a sentir falta de comer carne, e murmuram contra o povo de Deus. Quando esse povo sente fome pela primeira vez antes do maná, esse povo começa a dizer, olha, nós temos saudade dos vegetais que nós tínhamos lá no Egito, saudade da comida que a gente tinha, em outras palavras, saudade da escravidão, porque lá pelo menos a gente comia. O que o povo está dizendo ao falar essas coisas é, Senhor, o Senhor nos tirou de onde nós estávamos, está nos levando para o deserto, mas o Senhor tem nos deixado sozinhos. E a primeira grande lembrança de Deus para o seu povo é, não houve um único dia que você andou sozinho. Desde que eu estabeleci minha aliança com você, Deus está dizendo para o povo, você nunca andou sozinho.
Você nunca esteve sozinho. Ainda que o teu coração enganoso tenha te levado a crer que você estivesse sozinho, você nunca esteve. Essa é uma lembrança primordial, irmãos, porque naqueles momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, a nossa tendência é dizer, por que isso está... A gente usa até o versículo bíblico, Deus meu, por que me desamparaste? Como se nós estivéssemos sozinhos, como se nós tivéssemos sido deixados para resolver por nós mesmos, qualquer que seja o assunto. E Deus está lembrando o seu povo, e a nós essa noite, desde o dia que Ele te chamou para que você fosse dele, não houve um único dia que você tivesse andado sozinho. Nunca. Por mais que a percepção fosse de estar sozinho, por mais que a percepção fosse de não ter ninguém ao seu lado, Deus estava com você. Como está hoje. Porque é essa lembrança, eu te chamei para ser meu. E isso nunca vai mudar. Eu te chamei para ser meu, e o te chamar para ser meu inclui que agora eu faço parte de cada momento da sua vida. Você não anda mais sozinho. Olha que grandeza, irmãos, há nessa lembrança de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nada que nós fazemos é a parte de Deus. Nenhuma decisão que nós tomamos como se Deus não estivesse lá. Nenhuma dor que nós enfrentamos sozinhos. Nenhuma luta que nós a encaramos sozinhos. Ao contrário, Deus está lá. Mas Deus não está lá, Deus está conosco. É muito mais belo, porque Deus está lá, parece que é uma coisa assim, Deus chegou para resolver. E não é essa, o que Deus está dizendo é o contrário. Vocês nunca andaram sozinhos, eu sempre estive com vocês. E o povo tinha... Nós não temos isso, por isso que nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Mas o povo tinha um sinal visual disso. Era a nuvem que durante o dia cobriu o acampamento, e a coluna de fogo que à noite cobriu o acampamento, mantendo durante o dia a temperatura amena, mantendo durante a noite a temperatura amena, porque no deserto as noites são extremamente frias também. Mas mais do que isso, a nuvem se levantava, o povo sabia que tinha que recolher o acampamento, porque Deus estava indo. Aquela nuvem representava a direção de Deus. O povo olhava para cima a qualquer hora do dia e da noite, e podia saber que Deus estava ali, mesmo quando o coração não sentia. Por isso que quando nós lemos hoje o Salmo 34, o salmista diz, olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Nós não temos uma nuvem sobre nós para a qual olhar, mas nós temos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todos os que olham para Ele, nunca se decepcionam. E sempre o encontram. E é sobre isso que nós precisamos conversar, irmãos. Nós não andamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não fomos deixados à nossa própria sorte. Ao contrário, Deus está conosco. Essa semana, quando a Nilce postou aquela sequência de fotos e de relatos, para muitos de vocês pode ter sido novidade, né? Podem ter sido algumas histórias novas. Para outros não, outros acompanharam ali, né, com a mão na massa, muitas daquelas histórias. Mas em muitas delas ali, quando ela postou sobre as nossas conferências, eu me lembro que quando a gente fez a nossa primeira conferência, a gente não tinha um tostão para fazer a conferência. E nós tivemos uma conferência lindíssima. Nós recebemos pastores que nos abençoaram. Aliás, não ter um tostão é quase sinônimo de eclésia, né? Eclésia em algum idioma deve significar sem dinheiro, porque é mais ou menos essa a tradição. Mas isso nunca importou, porque riqueza maior do que o dinheiro nós sempre tivemos, Deus sempre esteve conosco. E aquelas coisas que hoje, olhando para trás mais maduros, a gente não faria de novo porque eram loucura, Deus não nos deixou ver que eram loucura, para que Ele fosse glorificado naquela loucura.
E Ele sempre esteve conosco, irmãos. Sempre esteve. Naquilo que andou como nós queríamos, naquilo que não andou como queríamos, naquilo que deu certo, naquilo que deu errado. Muitas coisas que nós fizemos deram errado, muitas coisas nós não conseguimos dar sequência, mas em todas essas, Deus esteve conosco. E essa é a certeza que você precisa ter, meu irmão. Talvez aqui não sejam 40 anos, talvez sejam 5 que Deus te chamou, talvez sejam 1, talvez sejam 10, talvez sejam 50. E essa frase pode ser a sua. Durante os tantos anos que eu caminho com o Senhor, Deus sempre me conduziu. A segunda lição aqui nesse texto, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, é que ele diz o seguinte: durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto. Ele está falando sobre uma condução de Deus. Deus não só estava presente, mas Deus estava ativamente agindo sobre a vida daquele povo. Deus não somente estava ali como um mero espectador, mas Deus estava guiando, governando, conduzindo. Quantas vezes, irmãos, nós somos tomados por circunstâncias que nós nem sabemos como elas estão se conduzindo, mas a certeza que nós temos é que Deus está conduzindo aquilo. Existem alguns ditados populares, alguns são meio bregas, né? Muito bregas. Um desses bregas diz assim, que no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Eu falei que era brega antes de dizer, tá? Mas, por mais brega que seja esse ditado, ele nos lembra um relato, nos lembra uma verdade, a verdade de que Deus conduz todas as coisas. E se alguma coisa não deu certo, ela vai para o lugar no momento certo de Deus. Nada fica perdido pelo caminho. Nada fica largado pelo caminho. Nós largamos as coisas. Se eu perguntasse aqui quantos regimes você já largou, qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse para você quantas vezes você falou, agora eu vou fazer um exercício físico, e ficou pelo caminho? Quantos esportes, quantos cursos, um monte de coisa você já começou e ficaram pelo caminho? É a nossa vida, porque nós temos uma capacidade limitada. Às vezes é questão de lidar com isso, às vezes tem uma série de razões, mas nenhuma delas nós precisamos olhar para a circunstância e imaginar que Deus haja da mesma forma. Nada de Deus fica pelo caminho. Nenhum dos seus filhos fica pelo caminho. Por isso Jesus vai dizer quando ordena, né, ou inspira João ali para escrever o Apocalipse, ele vai dizer com todas as letras, corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Porque para ninguém ficar no meio do caminho, para ninguém poder sequer imaginar que Deus vai deixar alguma ponta solta. Não tem. Tudo. Por isso que a Bíblia diz que tudo que está oculto há de ser revelado. Por isso que a Bíblia diz que não há nada encoberto aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que Deus começou a boa obra e vai completá-la. Essa é a certeza, Deus está conduzindo, meu irmão. Deus está conduzindo. Até nos momentos que parece que Ele solta a nossa mão e a gente faz besteira, Deus está conduzindo para que a disciplina venha, para que a disciplina corrija, para que as coisas sejam mudadas e para que Deus seja glorificado. Deus está conduzindo sua vida. Quando eu olho para a minha vida e olho para essa frase, eu vejo, poxa, tem uma série de coisas na minha vida que eu insisto em querer fazer do meu jeito. E parece que nisso Deus não está conduzindo, porque eu faço do jeito que eu quero e sei que, às vezes eu sei que está errado, às vezes eu descubro que está errado. Até nisso Deus está conduzindo. Deus conduziu, por exemplo, o povo de Israel, no momento em que o povo estava pecando, Deus como que liberou o povo para que continuasse pecando, até que chegasse o momento dele dizer, agora chegou a hora da disciplina. E aí aconteceu o que com o povo? O povo é levado para o cativeiro.
o povo no cativeiro estava sozinho? Não, Deus estava conduzindo. Deus diz várias vezes: eu levei o meu povo para o cativeiro. Eu usei o rei ímpio, meu servo, para disciplinar meu povo. Entende, irmãos? Deus é quem conduz todas as coisas. É claro que há muito espaço para que nós tomemos decisões erradas. Há muito espaço dentro daquilo que é a forma de condução de Deus na nossa vida, para que na liberdade que nós temos, nós tomamos algumas decisões boas, outras ruins, mas em todas elas Deus conduz. Até uma decisão errada nossa, Deus vai usar para ser glorificado, ainda que seja na nossa disciplina. Mas nenhuma ponta fica solta, ninguém fica para trás. No deserto, ninguém, absolutamente ninguém é jogado fora. Deus conduziu o povo. E Deus está conduzindo a sua vida. Deus está conduzindo a sua história. Deus está conduzindo a sua família. E olha o exemplo que ele dá para mostrar aqui o seu cuidado, para mostrar como ele vem conduzindo. Olha o que ele diz: nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Essa frase é o sonho de todo homem e o terror de toda mulher. Você já imaginou se as mulheres usassem a mesma roupa e as mesmas sandálias, que nunca se gastassem a vida toda? Meu Deus, essas mulheres iam ser depressivas, tristes, angustiadas. Você já pensou se nós homens pudéssemos usar a mesma roupa e a mesma sandália? Oh, aleluia, Jesus. Faz de novo isso no meio do teu povo. Não é? Olha que coisa bonita que Jesus está dizendo, que Deus está dizendo aqui, ó. Nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Deus estava conduzindo e cuidando o povo de forma tão profunda, que o povo nem sequer percebia esse cuidado. Essa é a terceira lição aqui desse texto. O cuidado de Deus nem sempre é perceptível na vida daqueles que estão sendo cuidados. A gente não percebe. Muita gente naquela época talvez tenha reclamado: não tenho nenhuma roupa nova. A Bíblia não diz isso, tá? Foi só uma licença poética, né? Mas cuidado com a licença poética, que normalmente essa poesia, para virar heresia, é só uma vírgula. Mas preste atenção aqui, olha o que Deus está dizendo: a roupa não gastou, a sandália não gastou. Meu Deus, os donos de empresas de calçados devem odiar esse versículo. Já pensou? As pessoas que trabalham com moda devem detestar essa realidade. Mas aqui a coisa não é sobre roupa, não é sobre o calçado. É sobre Deus cuidar de forma tão profunda e presente, a ponto daquilo que é imperceptível estar também debaixo do cuidado de Deus. Quanta coisa, irmãos, Deus tem cuidado na nossa vida, a gente não tem nem visto. A gente nem percebe. Mas quando essa semana eu olhei para trás, essas fotos nossas, quanta coisa Deus cuidou e a gente no momento a gente nem conseguiu perceber. E se você fizesse o que a Nilce fez, publicando as fotos no nosso grupo, se você fizesse isso com a sua vida, pegando os últimos tantos anos, você chegaria à mesma conclusão. Deus cuidou de tantas coisas na sua vida que você nem percebeu na época. Só olhando para trás agora é que você consegue perceber como Deus cuidou de você. A família que você tem, os filhos que você tem, como Deus te conduziu ao Evangelho, como Deus sustentou você no Evangelho, como Deus te dotou de dons, de talentos, como Deus profissionalmente sustentou você. Quanta coisa Deus fez, e que no momento ali parecia normal, a vida que segue. É a vida que segue, eu estou estudando, natural é que eu me forme, que eu trabalhe, mas olhando para trás, quantos momentos poderiam ter destruído tudo? Quantos relacionamentos hoje existem, mas que passaram por momentos de uma crise tão profunda, que olhando para trás,
as pessoas só conseguem chegar a uma conclusão: foi Deus que fez isso, porque a gente não teria a capacidade de ter mantido o nosso relacionamento. Mas na época, a época foi aquele alívio: não, vamos seguir, vamos continuar, seja o que Deus quiser. A gente nem percebeu que Deus já estava agindo. Isso é a roupa não gastar, isso é a sandália não gastar, é o cuidado de Deus em cada momento importante e vital da nossa vida que a gente nem percebeu. Talvez, também uma outra conjectura, talvez esse povo, muita gente desse povo, só tenha percebido isso quando Deus falou. Talvez muitas pessoas ali, quando ouviram Moisés ali dizer isso para o povo, como um porta-voz de Deus, olharam para si: olha, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha percebido isso. Porque nós somos focados no presente, irmãos. Nós vivemos focados no que nós estamos sentindo. Nós não vivemos baseado em planejamento ou nada disso. Nós temos uma incapacidade muito grande de organizar a vida nisso. Nós dependemos muito do que nós sentimos. E esse povo talvez tenha sentido um monte de coisas e só foi capaz de sentir gratidão quando ouviu de Deus. Por isso que eu estou mencionando isso, porque eu também só pude ser grato por algumas coisas que Deus fez em nossa igreja quando eu vi aquelas postagens. Porque até então eu nem sequer tinha percebido como Deus tinha nos sustentado no momento chave da nossa vida. Só contando quando nós mudamos para cá, para esse salão, nós estávamos num outro salão. O aluguel desse outro salão era, em 2019, quase o dobro do que é o de hoje, aqui, naquela época. E nós encontramos esse salão. E aí nós decidimos mudar para esse salão, e a gente teve um prazo entre um e outro, e como sempre, o Levi ralando aqui todos os dias, para que a gente pudesse preparar o salão. Não ia estar muito melhor do que estava hoje não, né, Levi? Mas ia estar arrumado para a gente começar. E aí, domingo era o nosso primeiro culto. Domingo. Na quarta-feira, eu vim aqui e no caminho... Não, minto. Na quarta-feira saiu a notícia e nós nos conversamos pelo WhatsApp. Não podia mais ter nada. Tudo lockdown. Tudo fechado. O primeiro culto é domingo. Aqui ficou 2, 3 meses do jeito que estava. Irmãos, se nós não tivéssemos mudado para esse imóvel, nós não seríamos mais igreja hoje. Porque nós não teríamos nenhuma condição. Lá não tinha negociação nenhuma, nunca teve. A gente não conseguiu negociar uma moeda lá. Aqui nós ficamos meses sem pagar, pagamos outros meses de metade do valor, porque os proprietários aqui foram compreensivos com isso. Na verdade, Deus sabia disso. Na época, a gente ficou tranquilo. Talvez na nossa mente a gente tenha dito: poxa, que bom que a gente mudou, hein? Vai dar para equilibrar as contas. Mas não foi bom que a gente mudou. Foi essencial que Deus nos levou à mudança. Se Deus não tivesse feito isso, o que teria sido de nós como organização? Mas Deus fez. Quantas coisas a gente consegue identificar assim na nossa vida, irmãos? Momentos ali que Deus... E que aconteceu alguma coisa que no momento a gente nem percebeu. Que era Deus não deixando a roupa gastar. Que era Deus não permitindo que a sandália gastasse. Faça esse exercício, olhe para trás na sua vida. E você, tenho certeza que teu coração vai se encher de gratidão por tudo que Deus já fez. Finalizando aqui no versículo 6, ele diz assim: vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Aqui, irmãos, há um detalhe importante que a gente precisa entender a maneira como essa linguagem aqui foi construída. Quando ele diz, vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, ele não está dizendo que ninguém comeu pão. Eles comeram pão. O que ele está dizendo é o seguinte, que nenhum deles precisou da sua própria força para ser sustentado. Que nenhum deles, com sua própria força, poderia... E aqui a ideia da bebida fermentada está muito conectada à pureza, né?
Os que não bebiam bebidas fermentadas eram aqueles que se guardavam para o Senhor. Mas principalmente aqui, irmãos, não comeram pão, não beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada por suas próprias forças, por sua própria capacidade, por sua própria condição de se sustentarem sozinhos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: por 40 anos eu sustentei vocês. É isso que ele está dizendo para o povo. E sabe que a gente tem uma dificuldade, eu fazendo um exercício disso sobre a minha vida, a gente tem dificuldade de enxergar isso. Porque a gente sabe quanto a gente trabalha, a gente sabe quanto a gente se esforça, a gente sabe quais são os malabarismos financeiros que a gente faz, e eu estou falando de todos nós, para que as nossas contas sejam pagas e para que as responsabilidades sejam cumpridas. Todos nós sabemos de quão dura é a vida e lidar com as responsabilidades que nós temos. Então, dificilmente a gente conecta isso a Deus fazendo. Eu estou comendo o pão porque eu trabalhei. Eu estou tendo o sustento porque eu trabalhei. Deus me ajudou, me deu saúde, me deu emprego, mas o trabalho foi meu. E o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a capacidade de ter feito veio dele. Que a força para ter feito veio dele. Que se ele tivesse deixado esse povo sozinho à sua própria sorte, esse povo tinha morrido no deserto. O que ele está dizendo é, por mais que você trabalhe, você só trabalha porque ele te dá condições de trabalhar. Não o emprego, mas a força, a capacidade, a sabedoria, ou qualquer outra coisa que seja necessária. Deus é aquele que não nos deixa a nossa própria sorte. E ser deixado a própria sorte significa o seguinte: agora você vai lá, você vai analisar, você vai julgar, você vai decidir, você vai ter força para fazer, você vai enfrentar isso até o fim e vai vencer. Isso é a sua própria sorte. Aqui nesse caso. Deus não deixou isso. Deus capacitou, Deus sustentou, Deus deu forças, Deus deu direção, Deus deu tudo o que o povo precisava. O povo nunca precisou fazer pão, porque Deus enviou maná. O povo nunca precisou plantar uvas, o povo nunca precisou plantar nada. O povo sempre foi sustentado pelo Senhor. E tudo que o povo fez e que o povo precisou fazer veio de uma própria capacitação do Senhor. Irmãos, se nós crermos nisso, a humildade que isso produz em nosso coração, como isso arranca do nosso coração qualquer orgulho que há em nós pela capacidade que nós temos de fazer o que quer que seja, como isso é capaz de produzir em nós uma compreensão tão profunda da necessidade que nós temos do Senhor. Isso nos faria voltar para o Senhor com uma intensidade muito maior do que a que nós temos. Olhar para cada detalhe. Quando o povo recebe o maná, o que o povo precisou foi entender e obedecer. Quando o povo recebe o maná pela primeira vez, eles não dão ouvidos. Qual era a ordem? Pegue para o dia. Amanhã vai ter de novo. Os brasileiros estavam lá. E aí os brasileiros falavam, não, eu vou guardar, se não tiver amanhã, eu já vendo. Né? Já vou montar minha barraquinha aqui. Né? Maná Food. E aí, então, eles vão lá e enchem os jarros para comer e guarda. No dia seguinte, o que aconteceu com esse maná? Está podre. O povo precisou entender qual era a ordem, entender que não era, e esse é o mais difícil de entender, que não adianta fazer do seu jeito, que vai dar errado, e aí então obedecer. Quando o povo obedece, o povo é sustentado pelo Senhor todos os dias da sua caminhada pelo deserto. Deus é quem sustenta, irmãos. Nós chegamos até aqui, alguns com muitos machucados, alguns com alguns hematomas, outros com algumas cicatrizes,
alguns bem, mas só nós, seja como for, nós só chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Tudo, cada palavra que você ouviu, foi o Senhor que deu para você. Cada cântico que você cantou, foi o Senhor que te deu a oportunidade de cantar. Cada culto que você participou, foi o Senhor que preparou esse culto para você. Nós só temos o privilégio de sermos participantes de tudo isso que Deus está fazendo. E que Ele faça do jeito dEle, até quando Ele quiser. No dia que Ele quiser mudar qualquer rumo, que Ele faça isso, porque será o melhor para todos nós. Nós somos sustentados pelo Senhor. E o Senhor fez isso, ao que Ele diz, para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Essa é a quinta lição. Não há, preste atenção nisso, não há outra razão para as nossas lutas, senão para ficar claro que Deus é Deus. Eu fiz isso, eu fiz do meu jeito, Deus está dizendo, eu fiz como eu quis, quando eu quis, da forma que eu quis, para que ficasse claro que eu sou Deus. Quando vocês tiveram águas amargas, eu as dei amargas para que vocês soubessem que eu sou Deus. Quando faltou carne, eu fiz isso para que vocês soubessem que eu sou Deus. Quando eu enviei o maná, eu fiz isso para que vocês soubessem que eu sou Deus. E a gente pode transferir tudo isso para casa. Quando teu filho te deu trabalho, eu fiz isso para que você soubesse que eu sou Deus. Quando faltou dinheiro, eu fiz isso para que você soubesse que eu sou Deus. E você pode fazer isso em qualquer realidade da sua vida, porque todas as lutas que nós enfrentamos para que fique claro que o nosso Deus é o Senhor. Nenhuma dessas lutas, irmãos, que nós enfrentamos é abandono, é andar sozinho, é falta de qualquer outra coisa, mas é puramente a ação de Deus para se tornar claro para nós que Ele está conosco, nos guiando e nos abençoando todos os dias. Assim, irmãos, que venham mais 8 anos, mais 20 anos, que venham mais dezenas de anos, porque não depende de nós, mas do Senhor que faz todas as coisas. Alguns momentos vão ser tristes, de perda, de dor, de angústia. Outros vão ser de alegria, de festa. Semana que vem, por exemplo, diz a lenda que vai ter bolo. E eu só estou falando isso para que você venha. Estou te comprando nesse momento com um pedaço de bolo. Se você já pensou em não vir semana que vem, vai ter bolo da Paulinha. Entendeu? Se Jesus não é suficiente, pelo menos o bolo da Paulinha pode ajudar aí nessa tarefa. Mas, voltando à história, tem momentos que são felizes. A gente come bolo, toma guaraná, faz festa. Nós tivemos uma confraternização aqui dos grupos familiares, muito boa. A vida é assim, são momentos bons e ruins. Mas a grande realidade é que em todos eles, Deus é o Senhor. Deus governa, Deus dirige, Deus sustenta para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua graça, bondade e misericórdia. Te louvamos porque o Senhor, o nosso Deus, tem estado conosco a cada passo, a cada momento, a cada circunstância. Louvado seja o Senhor, Deus, que nos amando, sempre, sempre esteve conosco. Louvado seja o Senhor por cada disciplina, por cada luta, por cada tribulação. Não porque elas foram agradáveis, mas porque todas elas mostraram o teu cuidado para conosco, o teu amor para conosco. Ah, Senhor, que nós sempre possamos olhar para trás, não com saudade, nem com nenhum tipo de dor, nós possamos olhar para trás com a certeza de que o tempo todo o Senhor esteve conosco. Durante os 40 anos, o Senhor esteve conosco.
Durante os 40 anos o Senhor esteve com o teu povo no deserto. Durante esses 8 anos o Senhor esteve conosco. E durante todo o período, desde que o Senhor nos chamou e fez uma aliança para conosco, deixou clara, visível essa aliança, o Senhor esteve conosco. Por isso nós podemos olhar para frente com o coração cheio de esperança e certeza de que o Senhor ainda estará conosco por todos os dias da nossa vida, até que o Senhor complete essa boa obra, até que o Senhor venha, até que o Senhor coloque todas as coisas no lugar para a glória do Teu nome, Deus. Nos abençoa e nos ajuda a termos em nosso coração essa enorme gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é em nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amém.